Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Eu precisei antecipar essa live, que estava programada até para domingo, mas as notícias a respeito dos tratamentos do coronavírus me exigiram antecipar tudo isso, porque é questão de utilidade pública. E eu, na profissão que tenho, eu não posso me calar. Não posso me calar. Nós não podemos ser irresponsáveis, queridos. Não, a gente tem que aprender, na verdade, com a história, para que não repitamos problemas relacionados a condutas médicas que podem trazer consequências muito danosas, né? Existe uma fase de pandemia, de desespero pela população, e na verdade agora vou dizer aos órgãos públicos, aos pacientes, que respeitem quem vive da ciência. Todos nós vivemos da ciência, mas eu não posso agora pegar qualquer artigo, abrir o artigo, sair de uma interpretação e isso trazer uma realidade como se fosse assim: nossa, vamos agora acompanhar esse sentido porque foi publicado na França. Detalhe, e daí que foi na França, e daí que foi na China, e daí que foi nos Estados Unidos. Nós precisamos de evidências maiores para poder chegar numa conclusão. Olha que lambança, por exemplo, a OMS fez com a história do ibuprofeno. Vai e volta, pode ou não, pode ou não. E na verdade a discussão sobre ibuprofeno, ela está ainda sob questão de uma interpretação de um autor que escreve na Lancet um editorial, um correspondence. Não sejamos aqui imaturos. Nós precisamos agora de pessoas que gostem de fato de ciência, de buscar evidências para poder trazer agora uma solução possível, e quanto mais rápida melhor, de fato, mas sem desespero. Poxa, o Brasil há pouco tempo vivenciou aquela história da fosfetanolamina. Cadê ela? Cadê a fosfetanolamina? O que aconteceu? A partir de ensaios in vitro, passou-se a se fazer testes, sob aprovação inclusive do próprio governo na época, de autorizar o consumo, e na verdade a fosfetanolamina tinha primeiros sinais possíveis de efeitos in vitro, e o que aconteceu? Não funcionou para pacientes oncológicos, eram dados isolados. Então deixa eu voltar aqui à origem da história, porque as pessoas precisam se localizar. Hoje mesmo aqui eu tive que auxiliar o próprio Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, com muito prazer. Eu pude auxiliar na construção de um documento a respeito das informações a respeito da hidroxicloroquina, a cloroquina e os seus derivados. Gente, essa droga não é nova não. A indústria farmacêutica sempre vai tentar fazer reposicionamento de fármacos, diante inclusive de drogas que eram negligenciadas para alguns tipos, e ela passou agora a ter propriedades diferentes e aí aplicações distintas para doenças diversas. Exemplo, inicialmente a cloroquina era usada apenas para malária, mas percebia-se que ela tinha um efeito imunomodulador. E aí, de fato, diversas doenças autoimunes, como pênfigo vulgar, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, síndrome de Sjögren, essas pessoas podem sim fazer uso, mas diante, gente, de observações que foram feitas ao longo de décadas. No caso agora que vivemos, de uma doença chamada agora praticamente órfã, porque nós não temos outra alternativa, de fato essa busca pode ser mais rápida, é verdade. Mas nós precisamos voltar para a história. Dia 31 de dezembro foi publicado o primeiro trabalho a respeito do Covid-19. 31 de dezembro houve a divulgação. A gente estava virando o ano e muita gente nem percebia. Ninguém dava ideia para esse negócio. Achava que era só lá na China, um fato isolado em Wuhan, na China, né? Talvez consumo de animais, como o próprio morcego. E aí, de fato, o contato com esse vírus. Ok, mas alguns colocando aí, não, que o trabalho foi publicado dia 18 de março. Calma. Dia 4 de fevereiro, um grupo de chineses da própria região de Wuhan publica um trabalho numa revista científica vinculada a Nature, mostrando os efeitos, de fato, antivirais do Covid, com cloroquina, com remdesivir. Essas duas drogas, de fato, vamos para a história. 4 de fevereiro se publica os primeiros ensaios in vitro mostrando um potencial efeito antiviral, mas apenas em células isoladas, um estudo controlado. Isso, gente, se nós fôssemos abrir a caixa preta de vários laboratórios que fazem estudos em células in vitro,
a população ficaria polvorosa, porque a gente ia achar resposta para qualquer tipo de doença. Porque os primeiros ensaios in vitro que acontecem são, na verdade, etapas fundamentais para se fazer o screening de drogas, a procura. Então, dali, eu testo talvez 100, 1000 extratos, e diante desse pequeno grupo eu posso ali analisar pequenas respostas que podem, então, possivelmente indicar uma resposta terapêutica em ensaios in vivo, que precisam ser primeiro testados em animais. Depois desses animais, que se faz o teste, o chamado pré-clínico, a gente avança para os estudos clínicos, que podem ser feitos em humanos. É fato que se o fármaco já é conhecido há muito tempo, como a cloroquina, que se usa desde 1949, as etapas dos estudos pré-clínicos podem ser puladas. É verdade, porque os humanos já utilizam há muito tempo. Então isso é de grande interesse para a indústria. Reposicionar o fármaco para que ele tenha maior chance de aplicabilidade em pouco tempo. Em paralelo, o próprio trabalho, o próprio grupo de Huang na China, utiliza também a hidroxicloroquina para avaliação de estudos in vitro. Esse, de fato, trabalho foi publicado dia 18 de março em outra revista vinculada à Nature. Eles mostram também, por ensaios in vitro, e eles também são sinceros, dizendo: serão necessários estudos clínicos para comprovação dessa resposta contra o Covid. Tá certo. Então qual é a etapa que vivemos agora? Porque está todo mundo de olho para esses pesquisadores. Todo mundo fala, pesquisa, mas isso a gente já faz há muito tempo. Com vários fármacos que a gente tem testado em laboratório, a gente tenta fazer estudo clínico, né? Infelizmente no nosso país a gente não tem tanta chance quanto nos outros, por falta de incentivo. Aí vai aqui um puxão de orelha para o nosso governo, que agora a gente fica olhando para um monte de coisa, né? Pesquisa, agora a pesquisa é importante. Sempre foi importante. Mas no caso de Huang, esse grupo pesquisando a hidroxicloroquina, que tem menor efeito colateral do que a cloroquina, apresentou também efeito importante antiviral. Que dia foi esse? Revisando. Dia 18 de março. Então, há 2 dias atrás. Em paralelo, um grupo de franceses estudando a hidroxicloroquina da Universidade de Marselha e uma série de outras universidades, inclusive do Vietnã, né? Tem lá na descrição, um vietnamita no grupo. Percebe-se que um grupo de pacientes que fazia uso de hidroxicloroquina, percebam, 20 pacientes, 16 controle, 20 pacientes tomando só hidroxicloroquina. No terceiro dia de tratamento observou-se uma queda importante da carga viral. Desses 20, 6 eram tratados paralelamente com azitromicina, sem nenhuma intenção de ter ação antiviral. Nenhuma. Eles estavam fazendo uso desse macrolídeo certamente para evitar uma co-infecção, juntamente com bactérias, certo? Bactérias que causam pneumonia e podem ser por bactérias atípicas que não expressam peptidoglicano, então vamos fazer uso de azitromicina. Tudo bem. Qual foi o interessante da observação? É que esse grupo de 6 pacientes apresentou uma queda da carga viral a partir do terceiro dia, de uma forma expressiva, chegando a 0. Eu preciso mostrar para vocês o gráfico, como nós devemos interpretar esse gráfico. Veja, eu tenho agora milhões de pessoas correndo atrás do consumo da hidroxicloroquina por conta de uma evidência que ela merece algumas considerações. Porque estão compartilhando nos grupos de WhatsApp esse gráfico e a gente precisa interpretá-lo melhor. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O gráfico é o seguinte. O gráfico é esse. É esse gráfico que agora o mundo inteiro está de olho para ele. E ontem o Trump, quando falou precisamos avançar nos estudos com hidroxicloroquina, gente, vamos interpretar o gráfico. Então é o seguinte. Ele normalizou a carga viral para todo mundo a 100%. A 100%. Ok. E agora, a cada dia, ele foi medindo a carga viral. Então, muitos leigos olham para cá e falam assim, nossa, no primeiro dia já é diferente. Não. Quando eu tenho um p-value, isso aqui é na estatística, quando eu tenho um valor de 0,3, isso aqui não é diferente estatisticamente. É igual eu fazer a avaliação de um dado estatístico de político, quando o William Bonner fala assim, eles estão tecnicamente empatados. Por quê? Porque existe um intervalo de confiança. Aí aqui vai um problema do trabalho. Cadê
o registro do desvio padrão. Eu não sei qual é aqui a dispersão desses dados. Por que que o autor só coloca o valor de média para nós analisarmos? Uma dúvida. Por quê? Eu posso ter um paciente que veio para 40, mas outros que ainda está próximo de 100. Gente, pelo amor de Deus, vamos buscar ciência. Aí eu ando agora para o segundo dia. Observa agora o comportamento. Não segue aquela queda do primeiro dia, que alguns acham que teve queda. Não teve. Na próxima, os valores ficam ainda mais juntinhos. Então, não há diferença estatística. Eu só consigo perceber isso quando o valor está abaixo de 0,05. No terceiro dia, de fato, há um impacto importante. Mas volto à pergunta para a galera da França. Por que vocês não mostraram para mim aqui a dispersão dos dados? Por quê? Será que de fato havia uma variabilidade muito grande? É importante analisar isso. Se eu fosse aqui o revisor desse paper, eu questionaria diretamente, porque a forma mais correta, e eu creio aqui que muitos alunos meus de mestrado e doutorado estão assistindo aqui esse momento, e que seja uma forma da gente frisar algumas formas como divulgar dados, aqui trabalhos recentes do nosso laboratório. Quando a gente quer mostrar a dispersão dos dados, eu não mostro apenas a bolinha. A gente vem aqui e mostra a dispersão através do desvio padrão ou chamado erro padrão da média. Isso é fundamental. Aqui um outro trabalho da Andrea Fricks, quando a gente mostra a queda da curva, isso, bolinha média. Depois a gente mostra também a dispersão dos dados. Agora, voltando para o trabalho lá da França, tem caroço no angu, como alguns falam no Nordeste. Tem alguma coisa acontecendo. Então veja, nós estamos aqui seguindo uma evidência que, na verdade, ela parte do intervalo de dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. Eu não quero, gente, pelo amor de Deus, invalidar o dado, mas é preciso trazer lucidez, pelo amor de Deus. O que está acontecendo no Brasil? Aí eu volto agora para nossa câmera. O que está acontecendo no Brasil? Vamos lá. O que está acontecendo agora é uma busca incessante, que não é nada saudável. Então, o povo está chegando na farmácia querendo comprar cloroquina e hidroxicloroquina. Esses medicamentos chegam no mercado hoje para pacientes que sofrem de doenças autoimunes. Imagina um paciente que tem artrite reumatoide, ele precisa desse imunomodulador porque ele sofre dores crônicas. Não pode ser imunossuprimido nesse momento por drogas convencionais como os próprios corticoides, entre outros imunomoduladores. Ele precisa da hidroxicloroquina e agora na farmácia chega lá o balconista ou farmacêutico e fala assim, olha, não tem mais porque tem gente chegando aqui para comprar como quimioprofilaxia para o Covid-19. Isso é a maior loucura. Então você que é paciente leigo no assunto, não entra nessa conversa. Agora vai um puxão de orelha para os prescritores. Porque eu soube de alguns estados que entraram em contato comigo aqui, que tem os seus colegas médicos, que só porque tem o poder de fazer a prescrição, estão fazendo a autoprescrição para levar para casa, para tomar com a família, a cloroquina. Ô colega, qual é o mecanismo de ação da cloroquina? Ô colega, você sabia que a hidroxicloroquina ela se acumula em tecidos que produzem melanina? E um desses tecidos é a própria região da retina. A hidroxicloroquina pode diminuir a acuidade visual. E detalhe, o problema é irreversível. Ah, é verdade, então pode causar cegueira? Sim, as principais oftalmopatias que existem é pelo uso dos derivados de ou cloroquina ou hidroxicloroquina. Atenção! Qual é o tempo de meia-vida da hidroxicloroquina? Agora segura. O que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que o fármaco alcance a metade da sua concentração plasmática. A meia-vida da hidroxicloroquina, pode olhar. Pode olhar. Pergunta para esse que está prescrevendo e está chegando na farmácia todo faceiro. Não, porque eu vi ontem um estudo. Que estudo o quê? Vai ler. Vai ler. O estudo... Meu Deus. A hidroxicloroquina tem um tempo de meia-vida que varia de 22 dias a 50 dias. Meia-vida. Ou seja, se hoje eu sou exposto à hidroxicloroquina, eu vou ter que esperar aproximadamente 3 meses para fazer toda a depuração completa da hidroxicloroquina. Essa depuração que a gente chama é de washout. Washout. Depuração completa da hidroxicloroquina. Então digamos que daqui 7 dias alguém fale, não faça isso, aparece agora na Globo alguém falando, cuidado com a hidroxicloroquina, porque ela pode causar lesões na retina. É verdade. Ela pode causar arritmia cardíaca e alguém se arrependa.
Não é o fato de você ter suspendido a hidroxicloroquina que você está livre dela. Ela vai durar ainda cerca de 3 meses, porque ela tem uma ampla distribuição tecidual. Isso tanto para cloroquina quanto hidroxi. Quando o indivíduo toma cloroquina, ela é hidroxilada e se converte em hidroxicloroquina. Pelo amor de Deus. Aí agora a gente tem um grupo de pacientes, os mais vulneráveis. Já ouvi essa. Não, mas você é idoso. Você é mais vulnerável aí às lesões. Então você é melhor fazer uso profilático. Ah, é? E se eu te contar que a hidroxicloroquina, por exemplo, aumenta em 3 vezes as concentrações de digoxina? Você pega um paciente com insuficiência cardíaca, fazendo agora uso desse digitálico, pode entrar em quadro de intoxicação digitálica pelo uso da cloroquina. Gente, lucidez. A gente vai gerar mais problemas agora nesse momento tão frágil do sistema de saúde? Não. Então aqui a primeira utilidade pública é informar aos leigos e os nossos colegas de farmácia, os enfermeiros e os médicos, lucidez para esse momento. Então não rasguem os livros de farmacologia. Não rasguem os processos que existem na ciência para que um fármaco de fato chegue ao mercado da melhor forma possível, com segurança, para a pessoa ideal. Eu não vou negar que possam existir agora mesmo, em muitos hospitais no nosso país, pacientes em quadro grave de Covid, sem nenhuma alternativa, paciente evoluindo muito mal, né? Apresentando uma oximetria baixa, mesmo sendo ventilado, entrando em quadro de sepse. Poxa, o que fazer? Pode ser que de forma ética eu tome a decisão de fato de fazer o uso dessa associação por conta dessa pequena evidência. Mas nós temos que estratificar os riscos. Isso é muito sério. Então não é ficar olhando só ensaio in vitro e correndo. Cada semana então vai acontecer. Semana não, né? Praticamente agora pela velocidade de informações, cada hora que aparece alguém vai lá. Não, agora esse medicamento, agora esse aqui, agora que eu vou buscar. Que é isso? Que desespero é esse? Se isole, mas espera. Espera. Não se utilizem, senhores médicos, ex-alunos meus, da autoridade da prescrição agora para você criar um benefício próprio. Ou então criar uma pequena fama entre os seus. Vamos aqui fazer quimioprofilaxia. Não seja irresponsável. Então isso aqui é uma palavra de alerta de alguém que estuda farmacologia o tempo todo. Eu virei praticamente aqui à madrugada, acordei 7 da manhã e só vendo o comportamento, só vendo. E colega aqui, desesperado, mandando mensagem para mim: Tiago, olha só, eu estou tendo que esconder hidroxicloroquina da minha farmácia e azitromicina, que também agora... De fato, foi uma descoberta ao acaso. A azitromicina faz parte do grupo dos macrolídeos. É um antibacteriano importante também para muitas doenças infecciosas. E o tempo de meia-vida dele também é longo. É cerca de 70 horas. 70 horas. Então, olha, a associação de cloroquina com azitromicina, ela tem os seus riscos. Aumentar a chance, por exemplo, então, de complicações cardiovasculares. Atenção diabéticos, a cloroquina intensifica a resposta da insulina. E a gente agora está fazendo sempre a ênfase, diabético, tem o seu controle glicêmico, beleza. Aí o paciente que faz insulinoterapia, houve uma lorota dessa de um colega dermatologista que tem a chance de prescrever cloroquina, pelo amor de Deus. Aí está agora ele tendo complicação de hipoglicemia e ocupando o leito no hospital. Que é isso? Outra coisa, atenção epilépticos. A cloroquina também pode diminuir o efeito anticonvulsivante de vários deles. Carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital. Então, gente, não perturbem aquilo que já está frágil. O sistema já está frágil, a gente está isolado dentro de casa, não podendo sair, para quê? Para não sobrecarregar o sistema. E você inventando moda? Pelo amor de Deus. E atenção às mulheres também que amamentam, porque algumas estão preocupadas, né? Ai meu Deus, será que vai transferir? Que tal também tomar hidroxicloroquina? Ela é excretada no leite. No leite. Ok? Há relatos claros de que ela pode causar discrasias celulares, discrasias de células hematológicas. Então pode causar agranulocitose. O que é a granulocitose? É a queda de produção de granulócitos. Quem são os granulócitos? São neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células fundamentais na resposta imunológica. Paciente com Covid-19 apresenta frequentemente linfopenia, queda de linfócitos. Aí a pergunta agora do Chapolin: e agora quem poderá nos ajudar? Quem? Se o paciente já apresenta leucopenia. Aí todo mundo buscando na farmácia: ai meu Deus, o que eu posso tomar? O que eu posso tomar? Vitamina C? Zinco? Eu vou tomar arginina para aumentar a imunidade. Eu vou comprar caloba. Eu vou comprar... E só te contar uma coisa: a cloroquina o que é?
A cloroquina é imunossupressora. Ela diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, olha o contrassenso da população. Se por um lado procura qualquer maneira de aumentar a imunidade, você vai começar a fazer quimioprofilaxia com cloroquina. Não há nenhum estudo para isso. Não há nenhuma evidência que te respalde a fazer. Você não está morando na Amazônia para se proteger da malária, não. Então teve um episódio, inclusive um livro, né, escrito chamado Med Maria. Um episódio até que é um seriado que a Globo produziu, e na época os exploradores, quando iam para a Amazônia, faziam as doses profiláticas de quinino para tentar se proteger da malária. É verdade. Só que muitos omitiam até o uso porque tinham medo dela, por conta da perda de visão e acuidade também auditiva. Vai ler a história. A cloroquina não nasceu ontem, não. Era do século XVII. Se usa há mais de 400 anos, uma descoberta ao acaso da vice-rei da região do Peru, era uma espanhola, e lá ela adquiriu uma febre, e aí os indígenas usaram a casca de uma planta chamada cinchona, deram um nome depois para ela tomou e melhorou. E aí acharam aquilo sensacional, foi chamado de pó dos jesuítas, porque os jesuítas conseguiram conhecer que extrato era esse, levaram para a Europa, e aí houve o primeiro uso em quadros de febre, e aí, sem se saber os mínimos detalhes como a cloroquina atuava contra a malária, contra alguns tipos de febre, ela foi sendo utilizada ao longo de séculos, Então, se até para doença autoimune a gente não conhece direito como é que ela funciona, vocês vão agora começar a se arriscar. Isso é lançar isso é um ato de fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das que se espera. Você não sabe de nada e está se lançando. Agora, se lança alguém que você pode ter confiança, não a um dado com um N de 6. Que foi feito um estudo com 36. Não, lê direito. Foram 16 controle, 20 pacientes tratados com hidroxicloroquina. Desses 26 foram tratados com associação juntamente com a azitromicina. Por acaso, uma observação que é interessante, mas merece agora as nossas recomendações. Tá bom? Me perdoem se eu fiquei aqui um pouco mais exaltado, mas eu tive que antecipar essa live porque é questão de saúde pública. O Ministério da Saúde já está preocupado com essa conduta. Porque é capaz agora ter que lançar sistemas de bloqueio desse consumo desenfreado de quinina e de azitromicina no nosso país. Poxa, já é tanta demanda para a gente resolver, vocês vão criar mais essa? Não usemos as nossas redes sociais para desinformar. Aí não, aí é demais, tá? Agora deixa eu ler um pouco aqui que vocês estão cumprimentando. Desculpa, eu tô olhando só para a câmera, não tô olhando aqui para baixo, me perdoem. E eu vou agora dar uma acompanhada no que vocês estão escrevendo e tirar essas dúvidas. Vou deixar o vídeo sim, vou deixar, viu? Para todo mundo, e espero que esse vídeo ecoe aos 4 cantos do nosso país, tá? Por favor. Todo mundo aqui deixa salvo, sim. Eu sei que deve todo mundo almoçando. Vamos lá. Gente, alguma dúvida? Eu acho que esse vídeo pode ser mais curto, porque eu quero